A atração a seguir é Recomendades. Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, em meio à sua família. Agradeço de coração por me receberem em seus lares. Estamos levando até você mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Eu gostaria de iniciar esta pregação, este compartilhar com vocês, citando uma frase de Joseph Parker, um pregador congregacional nos idos de 1900, quando ele disse: pregue constantemente para os atribulados. Pregue constantemente para os atribulados. E eu entendo que todos nós, você e eu, cada um dentro do seu grau de dificuldade, vai acabar passando por algum tipo de tribulação, algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Há uma palavra que o apóstolo Pedro ele tem receitado. Ele diz na sua primeira carta, capítulo 5, o verso 6 e o verso 7, ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa tribulação, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, enfim, tudo aquilo que nós passamos, que nos incomoda, que nos causa mal-estar, nós precisamos aprender a levar à presença do nosso Deus. Esse texto do apóstolo Pedro, ele inicia com um apelo, para um ato voluntário de humilhação diante de Deus. E eu quero repetir, um ato voluntário de humilhação diante de Deus. Ele disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor. Isso é diferente do que você ser humilhado. Ninguém gosta e ninguém precisa, ninguém deve ser humilhado. Mas o ato de humilhar-se sob a poderosa mão de Deus é algo requerido, é algo desejável, deve ser algo voluntário, algo que esteja no nosso coração, enfim, para que possamos receber de Deus o livramento em tempo oportuno. Uma pessoa, ou ninguém alcançaria, vamos dizer assim, a prosperidade sem esse ato de humilhação voluntária. Está uma coisa atrelada à outra. Como eu disse, a exaltação ela virá em tempo oportuno. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. É o tempo que pertence a Deus. Mas uma coisa é certa: o momento da exaltação ele vai chegar. Se você tem feito isso, tem colocado diante do Senhor e tem se humilhado sob a sua poderosa mão, o ato de Deus interferir certamente vai chegar. Deus vai entrar com a sua provisão de livramento, para que em tempo oportuno Ele, o Senhor, vos exalte. Nós precisamos aprender a lançar sobre Deus a nossa ansiedade e a nossa preocupação. E o texto diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu dou ênfase nesse toda. Não é alguma coisa ou somente aquelas coisas que nós não conseguimos controlar. O ser humano ele é dotado dessa capacidade de controle ou de controlar, ou a tentativa de controlar todas as coisas. Ficam frustrados quando alguma coisa sai do seu controle, do seu domínio. E nós precisamos aprender a entregar tudo. Tudo é tudo. Todas as coisas são todas as coisas, não somente aquelas que nós não conseguimos resolver, ou somente uma parte daquilo que nos preocupa. Precisamos entregar isso nas mãos do Senhor. A quarta coisa que Pedro ressalta aqui é que Deus ele tem cuidado de nós. Eu gosto demais dessa colocação, porque Deus tem cuidado de nós. O seu cuidado é diário, o seu cuidado é perene, o seu cuidado é para sempre. Se nós aprendermos a nos humilharmos sobre a poderosa mão do Senhor, se nós aprendermos a colocar tudo nas mãos do Senhor, em tempo oportuno Ele vai nos exaltar e Ele vai continuar cuidando de nós. Eu queria que você colocasse essa verdade de alguma maneira em seu coração, que você abrisse
um espaço no seu coração para entender que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de graça, que Ele é um Deus de misericórdia e que Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Ele tem prazer em entrar com sua provisão de cuidado. Cuidar significa proteger, cuidar significa suprir, cuidar significa amparar, cuidar significa doar ou proporcionar, e tudo isso Deus pode fazer com maestria, o Senhor pode fazer essas coisas. Esse texto que eu tenho escolhido para a nossa meditação, para o nosso compartilhar, ele é um texto conhecidíssimo, mas ele é muito negligenciado. Sabemos o seu teor, como eu coloquei essas 4 questões, conhecemos o seu conteúdo, mas temos uma dificuldade muito grande para colocá-lo em prática. Nós sabemos o endereço, sabemos o que temos que fazer, mas preferimos muitas vezes o caminho da angústia, preferimos o caminho da tribulação, e ao invés de colocar isso nas mãos do Senhor. Alguns textos da Bíblia são muito conhecidos, a gente lê, passa por cima, por exemplo, João capítulo 3, verso 16, quem não conhece esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que Deus amou o mundo, mas até onde nós conseguimos, na sua profundidade, extrair não somente o conceito, o conteúdo, mas extrair dele a prática, a confiança de que Deus realmente nos ama acima de todas as coisas, ao ponto de entregar o seu único Filho. Outro texto que nós conhecemos, Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, se nós realmente crescemos nisso, tudo aquilo que nos acontece, até mesmo aquilo que nós não gostamos ou temos dificuldades de aceitar, tudo concorre para o nosso bem. Na verdade, estamos falando aqui para gente que entende que há um propósito de Deus na sua vida. Tudo coopera para o seu bem. Talvez no momento, no ato em si, do infortúnio, daquilo que nós não gostamos, talvez a gente não tenha compreensão exata e profunda. E a gente corra o risco de reclamar, de murmurar, de achar ruim, mas quando tudo tiver passado e você olhar para trás, você vai entender que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus livrando, foi a mão de Deus perseverando. Você vai entender que Deus ele tinha alguma coisa a ensinar e Ele tem alguma coisa a ensinar. Queria que você colocasse essa verdade no seu coração. Dentro disso que eu tenho falado sobre ansiedade, sobre colocar problemas nas mãos do Senhor, a pergunta que eu faço é se você não somente compreende o ato, não somente compreende o texto, mas de fato tem esta capacidade de lançar, de colocar todas as ansiedades na presença do Senhor. Essa pergunta eu quero deixar para a sua reflexão. Você consegue fazer isso com toda a liberdade, com toda a naturalidade, de chegar diante de Deus e entregar as suas ansiedades? Ou você, e desculpe a minha sinceridade, e se de repente eu entrar aqui em alguma área que possa melindrar um pouquinho o seu coração, mas talvez você prefira a segurança da sua apólice, talvez você prefira a segurança do seu seguro de vida, talvez você prefira confiar na sua poupança, no dinheiro que você tem guardado. É uma escolha que você tem para fazer. Ou você confia que Deus ele tem o melhor reservado para você. É uma questão difícil da gente decidir, mas a gente precisa aprender a decidir em quem nós vamos confiar. Nós vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, entregando a Ele a nossa vida, o nosso futuro, o dia de amanhã, que ninguém sabe o que vai acontecer. Conseguimos fazer isso? Você consegue fazer isso com naturalidade? Como Pedro aqui nos aconselha a lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pense nisso por alguns instantes, reflita sobre isso, enquanto eu vou prosseguindo aqui com você. Você precisa entender nesse instante que nós somos mais do que números. Na sociedade, nós somos conhecidos pelo nosso CPF, pelo nosso RG e, enfim, outros números que fazem parte da nossa vida e que nos caracterizam. Você vai comprar alguma coisa, você vai em alguma loja, em algum estabelecimento, a primeira coisa que te perguntam é qual é o seu CPF, qual é o seu RG, e aí entram em questões quais são os números da sua remuneração, enfim, começam a vasculhar a vida da gente para ver se a gente tem condições de arcar com aquela compra, né? Então nós somos conhecidos por números, né? O número da casa, enfim.
Mas Deus, ele nos conhece mais do que meramente por números. A Bíblia diz que Deus, ele nos conhece pelo nosso nome. E eu gosto demais disso. Particularmente, eu fico emocionado em saber que Deus, no Evangelho de João capítulo 10, no verso 3, ele diz que o Senhor, ele nos conhece pelo nosso nome. É pessoal. A questão de Deus tratar conosco é pessoal, não é numérico, não é um número a mais na sociedade ou no mundo. Entre os 7 bilhões e quase 8 bilhões de habitantes no planeta, Deus me conhece na minha individualidade, na minha particularidade, me conhece como pessoa. Na verdade, foi o Senhor que me criou, né? O meu jeitão, com o meu temperamento, com os meus dons, com as minhas habilidades, né? E eu diria até com os meus defeitos, né? Na verdade, Deus não cria a gente com defeito. Defeitos são as pessoas que veem, são as pessoas que percebem, elas acentuam aquilo que na verdade deveria ser uma virtude, né, e acaba se transformando num, entre aspas, defeito aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele não toma conta da gente como uma empresa tomaria conta por meio de um computador, né? Eu fico imaginando lá aquele computador celestial e Deus me tratando dessa maneira. Isso não existe. Deus, ele me trata na minha individualidade, ele se importa comigo, com a minha situação de vida, com a minha situação dentro da minha família, dentro da minha casa, no meu trabalho, com as minhas lutas, com todos os meus dramas, os meus questionamentos. Nossa, quantos questionamentos que você e eu não temos quando levantamos, quando vamos trabalhar. Deus, ele sabe tudo isso. As pessoas, elas podem nem saber quem nós somos, não é? A gente gosta do reconhecimento. Muitas vezes eu ando na rua, as pessoas, eu te conheço e tal, eu sei quem você é. Isso é bom pra gente, né? As pessoas nos conhecerem, mas a maioria das pessoas, elas nem sabem quem nós somos. Você vai lá pro calçadão, você vai no centro de uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, qualquer outra cidade grande, você anda lá no meio, ninguém sabe quem você é. Mas no meio daquela multidão toda, Deus, ele te vê como uma pessoa especial. Ele sabe que você tem passado por dramas, por lutas, e ele quer, nesse instante, e essa é a palavra que eu deixo para você, ele quer te ajudar, ele quer te auxiliar, ele está pronto para receber os seus dramas, está pronto para receber as suas ansiedades. Eu tenho certeza absoluta disso. Quais tipos de ansiedade, pastor, eventualmente alguém poderia ter? Eu fiz um levantamento aqui, eu gosto muito de trabalhar esse tema, e alguns temas, algumas situações, elas são geradoras de ansiedade. Por exemplo, família. Quem não tem ansiedades e problemas dentro da família? Todos nós temos, né? Eu sempre digo que debaixo de cada telhado há um gemido, há um grito, né? Se as nossas paredes, as paredes da nossa casa fossem de vidro, as pessoas iriam ver muito choro, muita lágrima, muita angústia, muita depressão, muita tristeza, mas também muita alegria, muita celebração. Então a família é um gerador de ansiedade. Crianças, filhos, quem tem, né, naturalmente, são geradores de ansiedade. A preocupação com o que os nossos filhos vão fazer, o que eles vão ser, se vamos ter condições de pagar o estudo, a faculdade, encaminhá-los na vida. Tudo isso é gerador de ansiedade. Esposa, esposo, quem tem sabe como é que é. É sempre muito conflituoso a gente pegar uma pessoa que tem uma história, que tem uma tradição, juntar com a nossa história, com a nossa tradição e tentar convergir, caminhar todos no mesmo princípio, né? Sem brigar, sem discutir. É tudo muito complicado, é gerador de ansiedade, é gerador de conflito. Finanças, né? É outra área. Meu Deus do céu, né? Os dias que nós vivemos são dias de ansiedade por causa das finanças, né? Ganhamos pouco, ou não sabemos administrar, enfim, as contas que chegam, o cobrador que bate, enfim, são situações que são geradoras de ansiedade e de problemas. O futuro é outro elemento, né? O que vai ser da minha vida? Quanto mais a idade vem chegando, né? Quanto mais a idade chega, mais questionamentos a gente tem. Onde eu vou passar a minha eternidade? O que me resta? Quanto tempo eu tenho? Consigo ainda realizar os meus sonhos? Né? Os planos que eu tenho, a gente olha para trás e fala: meu Deus, como eu perdi tempo da minha vida. Se eu tivesse feito assim, eu tivesse feito assado. Se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele tempo, o meu futuro seria outro. Bem, passado não se muda, passado foi vivido.
O que importa é que o seu presente está sendo escrito pelo Senhor e o seu futuro ainda está intacto. Deus ainda pode cuidar dele. Então o futuro, trabalho, segurança, meu Deus, quando a gente imaginaria que a gente estaria trancado dentro de uma casa, né, cheio de grade, cheio de cadeado por tudo que é lado, a bandidada andando solto por aí, né, e a gente fechado dentro de casa. A questão da segurança tem sido algo de muita inquietação nos dias em que nós vivemos, muita inquietação, segurança. Opinião pública, gente. Quando é que a gente um dia iria se preocupar com o Facebook, alguém falando alguma coisa, colocando alguma coisa, né? Isso tudo é gerador de ansiedade. Ah, porque o fulano falou de mim. Ah, porque botaram uma foto minha. Ah, não sei o quê. Gente, nós não podemos deixar nos condicionar por aquilo que pensam e falam de nós. Em algum lugar, em algum momento, alguém está falando de nós. Falem bem ou falem mal, eles vão estar falando da gente. Opinião pública é geradora de insegurança, é geradora de conflito, é geradora de ansiedade. Que mais? Os negócios, já falei sobre isso. Saúde, não é? Eu já venho de um terceiro infarto, gente. É uma coisa horrível, terrível. Covid para cá, Covid para lá. Você liga a TV, você liga o rádio, você vai para a internet. É Covid, é Covid, é Covid. Covid está aí sim. Pessoas que antes eram apenas números, agora ganharam nomes. Eu ainda... Nessa semana recebi a notícia de um amigo de infância, a mesma idade que a minha, acabou de falecer. É terrível, os nomes vêm chegando, a doença está aí, gerador de insegurança, a gente fica pensando, quando é que é a minha vez? Quando é que vai chegar a minha ficha? Isso tudo vai gerando ansiedade, a saúde dos outros. Me preocupo com a saúde dos meus filhos, me preocupo com a saúde da minha esposa, me preocupo com a saúde dos meus irmãos, me preocupo, eu tenho preocupação, isso gera ansiedade, isso gera tribulação, isso gera conflito, né? As situações do mundo, o caos que a gente está vivendo, a ameaça de guerra, é um foguete que está passando por cima do Brasil, ainda com 1,86% de chance de cair. Meu Deus, essas coisas vão criando vulto na nossa vida, né? Situação de guerra, de ameaça de guerra, de bomba e de não sei o quê, e país fechado, e país comunista versus não sei quem. Então isso tudo vai gerando conflito. Falar de governo, gente, é chover no molhado. Porque o governo isso, porque o governo aquilo, porque o presidente isso, porque o presidente aquilo, porque o ex-presidente não sei o quê, e vai gerando conflito e discussão e bate-boca, gente. Tem gente que não se conversa, amizade que se perde por causa de sigla. Sigla partidária daqui, sigla partidária de cá, porque o governo aqui, porque o governo lá. Tudo isso vai gerando ansiedade, tudo isso vai gerando conflito, tudo isso vai gerando tribulação. Então esses assuntos, e talvez alguns mais aqui que nós pudéssemos enumerar, todos esses, cada uma dessas ansiedades que você tem carregado, encontra-se nesse versículo, nesse texto que eu acabei de ler para vocês, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos problemas, todos os vossos desgastes, tudo está incluído nesse texto. Para que segurar na sua mão? Para que viver dessa maneira se você pode entender que você é mais do que um número e Deus ele tem cuidado de você no meio de toda essa história? Eu não estou aqui pregando e ensinando uma palavra leviana para você, eu estou aqui mostrando o que é Bíblia, mostrando o que Deus pede que a gente faça, de que maneira a gente pode ter uma vida com mais qualidade, de que maneira a gente pode ter uma vida mais excelente, de que maneira eu posso ir para o meu quarto e colocar a minha cabeça no travesseiro e tentar dormir uma noite inteira. Quando foi a última vez que você conseguiu dormir uma noite toda? Que não seja por um problema físico, um desgaste físico, mas aqui a preocupação, há um versículo que eu sempre recito, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo de número 4, verso de número 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Gente, para que tomar comprimido? Por que tomar remédio? Se você pode, né, falar com o Senhor. Há muitos anos atrás eu conheci uma irmã, não vou citar o nome dela aqui, e ela usava uma frase, e aquela frase ficou, isso já faz para mais de 20 anos que eu escutei essa frase. Ela disse, ao invés de você deitar à noite e ficar contando cordeirinhos, converse com o pastor dos cordeiros. E ficou gravado aqui na minha cabeça. Em vez de ficar lá 1, 2 e tentando esperar o sono chegar, a preocupação passar, converse com o Senhor, converse com Deus, abre o seu coração, fala para Ele o que está te preocupando.
e Ele vai te ouvir com toda certeza. Oração, na verdade, é um diálogo com teu Pai, é um diálogo com o Senhor. Pense nisso. As ansiedades, todas elas são bloqueadoras de bênçãos, todas elas. Com essas ansiedades removidas, você pode experimentar o que nós chamamos de alegria do Senhor. Somente com a remoção das ansiedades ou o lançamento das ansiedades nas mãos de Deus é que você vai poder experimentar a verdadeira alegria. Toda ansiedade é bloqueadora da bênção de Deus. Quanto mais você se acostumar com este fato de entregar tudo nas mãos do Senhor, tanto mais qualidade de vida você terá. Ninguém entende você tanto quanto Jesus entende. Ninguém entende. Ninguém entende você melhor do que o Senhor Jesus. Ele vai te entender e Ele vai te receber quando você assim desejar. Se você puder nesse momento fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça onde você está, eu gostaria de orar com você. Senhor amado, em nome de Jesus, eu agradeço pelo privilégio de poder transmitir este programa, de levar essa palavra, e eu peço que o Teu Espírito Santo neste momento conduza o restante, convencendo, fixando essa palavra no coração, ajudando este amado, esta amada a proceder dessa maneira, entregando tudo nas mãos do Senhor, seja qualquer ansiedade, deixar tudo nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, nos dá esse privilégio, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, continua, Deus, com tua mão estendida, livrando da doença, livrando do vírus, livrando da morte, guardando, Senhor Deus, essa pessoa que assiste esse programa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Ao final do programa, quero deixar para você que é aqui da cidade de Lages e as cercanias, se você quiser conhecer a Casa do Pai, Igreja do Nazareno de Lages, você será muito bem-vindo. Os nossos cultos às 19 horas dos domingos, e aos domingos pela manhã, 9h30, nós temos um encontro chamado Aos Pés do Mestre, que é uma palavra de ensino que eu ministro. Você está cordialmente convidado a participar conosco. E você que é de outro lugar, de outra cidade de nosso Brasil, que você encontre uma igreja onde se prega a palavra e você possa ser cuidado também de uma maneira muito especial. Agradeço de coração e desejo que Deus continue abençoando sua vida e sua família, em nome do Senhor Jesus.